Boa tarde a todos e a todas. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, fechando um ciclo maravilhoso que começou no dia 8 de março, um ciclo promovido pela Escola Legal, Mulher 2021, que já debateu temas da educação, da saúde, da ciência, e que hoje a gente fecha com um tema não menos importante, e talvez um dos temas mais quentes desse momento para as mulheres, que é o mundo dos negócios, né? As mulheres têm realmente ganhado muito espaço na última década, especialmente, depois de tanto trabalho, depois de tanta batalha, nós temos mulheres incríveis, cada vez em posições de maior destaque, tomando grandes decisões no mundo, participando efetivamente da transformação que a gente quer ver no mundo. Então, hoje a gente tem uma conversa aqui, uma conversa informal, muito agradável, que eu espero que seja produtiva para todos vocês, com mulheres incríveis que estão ajudando a escrever esse nosso capítulo da história. E eu espero mesmo poder trocar com vocês aqui muitas ideias e aprendermos juntas. Eu vou começar aqui me apresentando, e em seguida eu falo todo aqui do nosso bloco. Eu fui convidada pela Escola Legal, agradeço muito ao Volmer Rego, que me deu esse papel de mediadora desse evento tão importante. Eu me chamo Vânia Bueno, eu sou uma comunicadora, eu sou jornalista de formação, tenho pós-graduação em planejamento estratégico e depois segui o meu caminho com um mestrado em desenvolvimento organizacional, porque eu tive por 20 anos uma agência de comunicação corporativa. E no 2009, quando estava indo tudo muito bem na agência, eu descobri que alguma coisa não estava mais me preenchendo. Eu vinha me sentindo cansada e eu precisava de um novo estímulo, e eu descobri, então, que eu queria trabalhar a comunicação para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento das pessoas e das organizações. Essa escolha ou essa percepção, essa tomada de consciência fez uma guinada enorme na minha vida. Eu era uma empresária bastante bem-sucedida, mas eu optei por abandonar o caminho que eu tinha e começar uma nova estrada. Então, foi aí que eu fui procurar o meu desenvolvimento na área de pessoas, com mestrado nos Estados Unidos em desenvolvimento organizacional e mudanças positivas, e nesses últimos 12 anos eu continuei estudando, porque esse é um tema que não se esgota, né? Então, eu me enveredei para a área de diálogo, mediação de conflitos, práticas colaborativas, ética aplicada, e é realmente um campo fascinante, e que a cada dia me interesso ainda mais. Então, nesse momento, eu sou professora, palestrante, mediadora, facilitadora de processos, com foco na convivência. Eu tenho convicção hoje de que, especialmente no mundo dos negócios, o maior desafio para as pessoas não é mais só o que a gente tem para fazer, a carga de trabalho que é excessiva, enfim, todos os desafios que a gente tem no dia a dia, mas principalmente a qualidade da nossa convivência. Como é que eu vivo com você? Como é que eu escuto? Como é que eu acolho as diferenças, né? Como é que eu me desenvolvo, me coloco nas situações? Como é que a gente toma decisões em benefício do comum, né? Do coletivo? Então, eu estou muito feliz com o meu trabalho atual. Eu sou uma mulher que me sinto hoje bastante realizada e muito motivada a seguir esse caminho que, para mim, hoje é uma causa. Então, para mim é muito importante estar aqui com vocês para dividir um pouco dessa experiência e para dar as boas-vindas e acolher outras profissionais maravilhosas, como a Carolina Grassi, que é líder de novos negócios na América Latina da RSB. A gente está aqui na tela com a Adriele Pedroso, que é uma nutricionista e empresária Top Voice do LinkedIn 2020, e a gente vai ter aqui, se agregando conosco daqui a pouco, a Marília Carvalho, que é secretária de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, e por conta do fuso horário e algumas questões de logística, nós vamos ter a participação por vídeo da Suzana Gago, que é uma empresária de Ayurveda, bio-nanotecnologia e cosmética, que mora em Goa, na Índia, que não vai poder estar com a gente aqui por questões de fuso horário, e a Jaqueline
Quarezemin, que é professora da FESP São Paulo, que trabalha com inteligência de mercado. Daqui a pouco elas vão estar aqui com a gente também, para enriquecer ainda mais essa nossa conversa. Namastê, queridas mulheres do Brasil, da Índia. Embora tenha nascido na Espanha, envio-vos uma calorosa saudação e algumas palavras de apoio a todas as mulheres que me ouvem. O meu nome é Susana Gago. Sou fundadora de um projeto de saúde e tecnologia baseado na Ayurveda, uma ancestral medicina indiana, nanotecnologia e agricultura regenerativa de plantas medicinais e aromáticas. É verdade que o patriarcado tenta nos dominar e subjugar pela força bruta. E todos os dias, milhões de mulheres e crianças sofrem a brutalidade masculina. E cegos pela arrogância e a ignorância, o patriarcado tenta dominar a mãe criativa mesmo, a mãe natureza. Quando não sabemos como administrar a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções ou energias vitais, tudo acontece acidentalmente. A menos que todas as dimensões do ser humano sejam consideradas, não haverá bem-estar. Como há ciência e tecnologia para criar bem-estar externo, há toda uma dimensão de ciência e tecnologia para bem-estar interno. Temos que entender que ninguém virá nos ajudar ou nos salvar. O crescimento pessoal, individual, e a força da união e o apoio mútuo entre mulheres. Os únicos imperativos desta onda de energia feminina são a liberdade e a unidade. Esses ideais residem em todos os seres humanos, independentemente de ideologias e dogmas. Este é o novo exclusivismo, porque a liberdade e a unidade são princípios na base da consciência humana e excedem e se estendem além de todas as fronteiras sectárias e ideológicas. Esses princípios podem ser suprimidos por um certo tempo, como testemunhado no último milênio e nas 2 primeiras décadas do atual, mas não podem ser totalmente erradicados do coração e da mente da humanidade. Equilíbrio e harmonia encontrarão seu caminho, e embora ainda haja desigualdade e patriarcado, o aumento da energia feminina está ajudando a elevar a consciência global de todos os seres. E há uma tribo de guerreiros globais liderando o caminho. Em vez de viajar para um objetivo lá fora, precisamos viajar profundamente dentro de nós mesmos. A avó da sua mãe sabia fazer isso. Seus ancestrais de muito tempo atrás sabiam como fazer isso. Eles conheciam o poder do princípio feminino. É porque você carrega o DNA deles no seu corpo, essa sabedoria e essa forma de ser está dentro de você. Invoque, convide seus ancestrais para entrar. À medida que os hábitos baseados no Yang e nas instituições decadentes em nosso planeta começam a desmoronar, olhe para cima. Uma brisa está soprando. Sinta o sol nas suas asas. Sinta as ressonâncias magnéticas da Terra vibrarem na mesma frequência que os ritmos e as ondas do nosso coração. Eu vou dar as boas-vindas para as nossas convidadas, mas queria fazer essa apresentação também um pouquinho diferente. Quero incluir dentro desse espírito de inclusão, fazer aqui a minha apresentação também em áudio, para que as pessoas com deficiência visual também sejam contempladas, né? Eu tenho 58 anos, sou morena, tenho um cabelo curto, grisalho, estou de óculos, usando um vestido bege escuro, e o meu fundo é um fundo branco. Além da minha colocação, da minha apresentação aqui do lugar onde eu estou, também quero dizer que eu sou casada pela 2ª vez, não tive filhos, mas tenho hoje 4 netos, coisas que a vida dá para a gente de presente. Então, muito obrigada. Carolina, bem-vinda. Por favor, me fale um pouco, fale aqui para a gente um pouco de você, onde você está, o que você faz no mundo dos negócios. Obrigada por vir. Muito obrigada, Vânia.
Antes de tudo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e discutir, acho que um tema tão relevante como este hoje. Meu nome é Carolina Grassi, eu tenho 36 anos, tenho cabelos castanhos, olhos claros, olhos verdes. Hoje eu estou vestindo uma blusa, uma regata verde, um shorts jeans. Tenho atrás de mim um fundo branco, uma porta com armários. Sou casada, tenho um filho de 1 ano e 4 meses. Tenho outros 2 filhinhos animais, que é um chinchila e um cachorrinho. Ambos, inclusive, estão aqui comigo no quarto, escutando e participando do nosso debate conosco. Eu sou bióloga de formação. Me formei na Unicamp em 2007. Em seguida, fiz doutorado direto na área de genética e biologia molecular, trabalhando com a parte de genética de micro-organismos e desenvolvimento de processos de fermentação para a produção de um plástico verde, em parceria com a Braskem e a Unicamp. Então, desde o início do meu doutorado, eu já estava ligada tanto na área acadêmica quanto na área empresarial, industrial, fazendo esse trabalho em conjunto. Logo depois desse trabalho, eu fui contratada e trabalhei na Braskem por 3 anos como pesquisadora. Em seguida, eu trabalhei em uma outra empresa que o professor Gonçalo, que era da Unicamp, meu orientador, me convidou para trabalhar, que é a empresa GranBio, que é uma empresa de etanol de segunda geração. É um etanol feito a partir das folhas da cana-de-açúcar, ao invés do caldo de cana-de-açúcar, que é normalmente, que é o processo normal que temos hoje. Em seguida, trabalhei numa área, numa parte de um laboratório nacional, que é o CNPEM, é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, baseado em Campinas. Eu moro, inclusive, atualmente em Campinas. E, em seguida disso, passei a trabalhar também numa empresa de peças automotivas, a MAHLE, e hoje, na verdade, desde 2019, eu trabalho na Roundtable Sustainable Biomaterials. É uma organização internacional sem fins lucrativos, com base na Suíça, focada na transição para uma bioeconomia sustentável. O papel da organização é principalmente desenvolver normas para certificação de biomateriais, bioprodutos, biocombustíveis, e a produção de matérias-primas com biomassa ou resíduos agrícolas, resíduos ambientais, municipais, resíduos animais. Hoje sou responsável na América Latina pelo desenvolvimento de novos negócios e por coordenar um projeto aqui no Brasil também, financiado pela Boeing, para o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil. Eu não sei, Vânia, se você já posso entrar e comentar sobre minha experiência como mulher nessa transição, durante minha carreira, ou você quer deixar um pouquinho para depois? Como que... Não sei, se eu puder já comentar, já vou começar a comentar já. Fica à vontade, Carolina. Conta para a gente um pouco. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Por favor. Bom, acho que começando do curso da biologia, a biologia ela é um curso em que a gente tem, vamos dizer assim, 50%, um curso, vamos dizer assim, socialmente misto, equilibrado. Eu acho que a mulher já tem um papel mais presente no curso de biologia. E é interessante isso, porque, inclusive, eu estava conversando com meu marido é professor da Universidade da Unicamp também, e a gente estava esses dias discutindo que, normalmente, em cursos de graduação, o que a gente vê uma semelhança e papel forte da mulher. A hora que você vai para a pós-graduação, essa já tem uma redução no número de mulheres. E a hora que você vai para a carreira acadêmica e a cargos de professores, diminui muito mais o número de mulheres. No laboratório que eu trabalhei,
a gente sempre houve esse equilíbrio entre homens e mulheres, e eu sempre tive a felicidade e a chance de sempre discutir e nunca sofrer discriminações, né, como mulher, e eu fico muito feliz em relação a isso. Tive já cargos de liderança dentro do laboratório que eu trabalhei, que eu participei, fui trabalhar também na indústria automotiva, junto com a indústria automotiva, em que é um setor em que você vê muito a presença masculina. Já participei de reuniões que eram mais de 20 homens e apenas eu de mulher, em que você pode parecer dar a sensação de ser algo, apenas pelo número de pessoas e pela quantidade de homens e mulheres, dá uma sensação de ser algo, uma situação opressora, mas na verdade não foi ótima, todo mundo com muito respeito, com compartilhamento de ideias, escutando, entendendo. Eu tive a chance de coordenar, de mostrar, de apresentar, e eu acho que isso foi fundamental, eu fico felicíssima de ver isso. É estranho a gente ter que comentar isso, porque isso não deve ser algo que deve nos assustar, na verdade, não deveria ter essa sensação, mas eu fiquei feliz de saber que não teve esse tipo de preconceito. Na Roundtable on Sustainable Biomaterials, outra coisa super interessante que eu acho que a mulher sofre muito preconceito. Eu fui contratada grávida para trabalhar na Roundtable on Sustainable Biomaterials. Eu estava grávida de 4 meses, eles sabiam que eu ia sair de licença após 5 meses de trabalho, e mesmo assim não houve problema algum. E isso eu fico muito feliz, porque eu já escutei de várias amigas essa questão de se a mulher tem filho ou não tem filho, se tem intenção de ficar grávida ou não, ser talvez um empecilho para contratações. Então, eu fico felicíssima de ter trabalhado, ter tido a chance de trabalhar e estar com o pessoal dessa empresa, dessa organização hoje. Inclusive, a organização hoje, apenas por curiosidade, é uma organização pequena. Nós somos em 11 pessoas, sendo 8 mulheres e 3 homens. Então, a gente não vê, felizmente, eu não vejo mais nenhuma polarização para nenhum dos gêneros, e infelizmente não tive nenhum tipo de convivência, assim, que eu vou dizer, onde eu fui discriminada ou sofri preconceito. Então, isso me deixa muito feliz de poder trazer todos esses lados positivos da mulher no negócio. Acho que é isso para essa introdução, e eu fico feliz da gente conversar e debater outros assuntos. Muito bom, Carolina, ouvir essa sua história, e pedindo aqui, por favor, que a nossa audiência mande perguntas, que explore, né, todas essas histórias. Eu fico muito feliz, porque a gente vem realmente de um padrão, e é claro que a gente ainda tem um longo trabalho pela frente, né, para conseguir a igualdade, para superar preconceitos e pressupostos que estão aí postos socialmente há muito tempo, mas você me traz aí uma esperança, né, e eu também compartilho dessa tua sensação. Eu também, como mulher e como empresária, eu tive um único emprego na vida. Aos 25 anos eu me tornei empresária, então atuei com muitas empresas, muitos homens em empresa, e eu tive, acho que, uma situação apenas que eu percebi algum tipo de preconceito, onde eu pude lidar com ela bem, mas, no geral, eu também tenho uma experiência muito positiva, e eu acho que isso só valoriza e nos dá a certeza de que é possível ir adiante, de que é possível transformar esse padrão negativo, né, de que os homens tinham lugar e as mulheres não. Tem um longo caminho pela frente. Agora, me parece, Carolina, que o que você está vivendo tem a ver com o que eu vivo, porque tem muito a ver com o contexto. Veja só, eu sou da área de comunicação, e se você for olhar agências de comunicação e a formação de jornalismo, relações públicas e tal, é predominantemente feminina. Nós, mulheres, na área de comunicação, nós somos, sem dúvida nenhuma, a grande maioria. E você trabalha de uma área ligada à vida,
né? Mesmo nos negócios, hoje, quando a gente fala em biotecnologia, a gente está falando do grande negócio do futuro, mas você trabalha com a vida. Isso exige uma conexão diferenciada. Eu acho que quem escolhe trabalhar com a vida e depois mergulha nesse tema tende a ser mais sensível, tende a ter uma abertura maior, porque a vida é complexa, né? Compreender os processos da natureza exige uma abertura, exige uma visão mais aberta. Você acha que essa sua experiência positiva tem a ver com esse contexto que você escolheu operar? Eu acho que pode sim ter a ver com o contexto e, como você disse, tem uma predominância feminina nesse meio que eu trabalho. É natural a gente ver um pouco disso. Só que, ao mesmo tempo, como eu cheguei até a comentar, eu tive a chance de trabalhar por 1 ano, 2, ligada à indústria automobilística, em que você vê uma predominância masculina. E era interessante ver a mudança da cultura da empresa e o crescimento e abordagem de temas de a contratação de mais mulheres, como mostrar o papel, a importância da mulher dentro dessas empresas, trazer a mulher para postos de liderança. E o interessante conforme eu comentei, nessas situações, nessas empresas, eu cheguei a participar de reuniões com mais de 20 homens, apenas eu de mulher, coordenando a reunião ou coordenando projetos e sendo super respeitada, super compreendida, me escutavam muito bem, e eu acho isso fantástico. E assim, participavam das reuniões pessoas homens de diversas idades, porque a gente pode interpretar de que talvez tenha uma cultura com pessoas mais velhas, em que não fazem, obviamente, por mal, mas ainda é uma cultura mais antiga, e as pessoas mais novas hoje compreendem, talvez, ou têm uma formação de que as mulheres agora têm essa igualdade mais de gênero, percebem melhor o quanto, vamos dizer assim, o problema da discriminação, da igualdade de gênero, mas eu participava, como falei, de reuniões e interagia com pessoas de diversas idades, e nunca houve esse desrespeito, e nunca houve uma discriminação, e eu acho que isso foi fundamental. Para falar que não foi nessa empresa e não foi nesse contexto, mas um tipo de discriminação, não sei nem se pode dizer discriminação, mas eu acho que é mais talvez, Vânia, você por ser da área de comunicação, acho que você vai entender o que eu estou falando. Eu já passei por situações em que é interessante você ter um grupo de trabalho com homens e mulheres e alguns colegas se dirigirem para as mulheres como: meninas, vocês podem fazer tal atividade? E quando você vai conversar com os homens, fulano, ciclano, não são os meninos, são pessoas, elas são nomeadas, mas quando são as meninas ou as mulheres, as meninas podem fazer isso. Eu não vejo como uma maldade, obviamente, mas eu acho que é talvez como uma cultura, uma forma, uma linguagem, que são coisas que, com o tempo, eu acho que a gente pode modificar, a gente pode trabalhar, mas são coisas que eu acho que podem, vamos dizer assim, mostram um pouco, não uma discriminação, mas mostram um pouco, talvez, de inferioridade. Eu não sei se é a minha impressão, mas eu às vezes sinto isso. Aqui estão comentando que mulheres têm nome também, né? Exatamente. É um traço cultural forte, né? Que a gente precisa. E eu, basicamente, minha escola, meu trabalho está muito ligado à narrativa, à linguagem, porque, de fato, as palavras criam mundos, né? Uhum. Tudo que como a gente se relaciona com a vida, com a gente mesmo, é tudo por meio das palavras. Não existe uma relação com a gente mesmo, com o outro e com o mundo que não passe pela linguagem. Então, quando a gente escolhe uma determinada palavra para
definir um sentimento ou uma situação, a gente define a realidade em torno dela. Então, muito legal essa tua observação sobre como uma palavra, né? Meninas, quando você coloca meninas, o que vem junto, né? Quais são os significados que se formam em torno Exatamente. disso. Muito obrigada, Carolina. Enquanto a gente espera a Maria, a nossa próxima convidada, que ainda não chegou, mas a Andriele está aqui, então eu queria abrir agora para a Andriele. Te ouvir, Andriele, primeiro a tua apresentação, né, a sua áudio-apresentação, onde é que você está, quem você é, e um pouco do seu trabalho como nutricionista, como é que você vê a sua posição como negócio e, ao mesmo tempo, o papel da mulher no setor que você atua. Bem-vinda. Olá a todos, primeiro agradeço o convite, é uma honra estar aqui com essas mulheres maravilhosas e, de certa forma, a minha profissão tem relação total com a de vocês, então tem total relação com a área da saúde, tem total relação com a comunicação, porque eu sou nutricionista, personal diet, meu nome é Andriele Pedroso, e eu sou apaixonada pela comunicação digital. Então, desde 2019, me tornei uma produtora de conteúdo sobre saúde, principalmente no LinkedIn, a rede que eu me tornei a primeira nutricionista LinkedIn Top Voices ano passado, e começando por aí já foi uma grande conquista, porque em uma rede com milhares de pessoas, e todo ano existe essa premiação, né? Desde 2016, quando a Microsoft comprou o LinkedIn, existe a lista de LinkedIn Top Voices, que são os principais influenciadores da rede daquele ano. E eu fui inclusa ali na lista dos 25, e a primeira nutricionista do Brasil, uma mulher, e a maioria dessa lista são mulheres. Então, assim, já foi um grande avanço. Nós vemos que as mulheres estão se inserindo não só no mercado de trabalho, mas também se posicionando de forma com muita autoridade nas redes sociais também. E falando agora da nutrição, assim, hoje a nutrição ela é muito mais, a frequência de pessoas que buscam pelo curso da nutrição são mulheres, principalmente. Então, assim, curso de nutrição, você abre a porta, você vê uma mulherada e são lá, um grupinho dos homens, né? É bem difícil ter homem em curso de nutrição. Porém, nas redes sociais e principalmente no meio acadêmico, então na academia, mais homem que se destaca como professor, como palestrante, como produtor de conteúdo digital. Então, eu como nutricionista empreendedora também, eu decidi que eu iria me posicionar, até porque eu tinha muito, como eu posso dizer, eu ficava muito decepcionada quando eu via grandes profissionais com uma carreira incrível para mostrar, para compartilhar conhecimento, tinham medo de se expor na internet, porque nós, como profissionais de saúde, temos um conselho que rege a nossa profissão. Então, eu, por exemplo, atendo o CRN, eu tenho o CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionistas, Conselho Regional de Nutricionistas, e também tenho o Código de Ética e Conduta, que eu preciso seguir. Então, são normas, são regras para você estar legalmente atuando na profissão. E muitas delas falam a respeito do marketing digital, falam a respeito de você se posicionar. Então, tem muitos profissionais de saúde que têm medo. Mas eu decidi que eu iria pensar um pouquinho fora da caixa, eu iria compartilhar meu conhecimento, porque se nós, profissionais da saúde, não falamos para as pessoas sobre a verdade e tiramos esses mitos que muitas pessoas compartilham, principalmente sobre a nutrição, então aquela linha muito restritiva de você não pode isso, você não pode aquilo, as pessoas vão buscar aonde? Em buscadores comuns, como Google, Yahoo, enfim, e vão encontrar informações que muitas vezes, além de serem conflituosas com o que os profissionais da saúde passam, essas informações muitas vezes são perigosas. Então, eu via com muita frequência as pessoas seguindo por caminhos muito perigosos. E eu decidi me posicionar. Eu falei, não, eu preciso mostrar minha marca, eu preciso falar com um profissional da saúde. E eu percebi que no LinkedIn não existia isso. Não existia nenhum nutricionista que falava ativamente lá. Então, eu decidi, eu fui com medo mesmo, sempre falo, tá com medo, vai com medo mesmo. Comecei a compartilhar um pouco mais da minha história lá, e principalmente dos conteúdos que eu já vivencio no consultório todos os dias. Então, hoje eu atuo tanto na clínica, eu atendo de forma presencial, hoje eu falo de Joinville, mas também atendo em Curitiba, no Paraná e São Paulo capital. E de forma online, assim, eu falo que não existem barreiras. Então, a pandemia, ela trouxe um avanço nesse sentido para a nutrição,
a telenutrição, assim como para a medicina, a telemedicina, o atendimento online ele foi muito flexibilizado. Então, antes, o nutricionista poderia atuar de forma online, mas só a partir da segunda consulta. Então, a primeira obrigatoriamente precisava ser a presencial para fazer toda a avaliação de dobras, circunferências, toda a avaliação física que nós fazemos. Agora, com a pandemia foi flexibilizado, a primeira consulta pode ser presencial, então eu comecei a atender pessoas de vários lugares do mundo, coisa que antes não era possível. Hoje eu tenho cliente na Irlanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e personal diet online, algo que eu não imaginava conseguir fazer antes, eu fui adaptando. Então, assim, eu acredito que a mulher, ela tem um pouco mais de criatividade nesse sentido de se colocar no momento e ter resiliência para conseguir pensar assim, ó, agora essa é a realidade, agora é assim que a gente vai agir, porque, como vocês citaram antes, infelizmente a mulher já sofreu por muitos preconceitos no passado, e ainda sofre, mas isso está mudando com o tempo. E nós mulheres já estamos cada vez mais adaptadas no sentido de conseguir lidar com isso de uma forma positiva e não para o vitimismo. Então, a mulher que antes pensava, não, é assim, a sociedade é assim, a sociedade tem preconceito contra a mulher. Essas mesmas mulheres agora olham e pensam assim, não, eu preciso me colocar aqui porque eu tenho o direito da mesma forma que um homem tem. E é por isso que as mulheres começaram a se inserir dessa forma, e hoje nós vemos mulheres incríveis, assim, citando uma mulher que eu acho maravilhosa, a Michelle Obama. Ela é uma pessoa, assim, uma figura pública que eu admiro demais, porque ela se envolve com muitos projetos, assim, ela tem uma causa, um propósito de vida que é admirável. E só para me apresentar aqui para quem está nos escutando, eu tinha esquecido de citar antes, eu tenho uma aparência jovem, eu sou uma pessoa jovem, e eu falo que eu venho de uma família de empreendedores, então meus pais são empresários, o meu irmão também criou o negócio dele, e são pessoas que sempre me influenciaram de uma forma muito positiva. Então eu sempre tive apoio da minha família, eu sempre falo que eles foram determinantes na minha carreira, porque ter pessoas em volta que acreditam no seu potencial, assim como, por exemplo, eu tenho um mentor de marca pessoal, que quando nós iniciamos o processo ali no LinkedIn, ele me auxiliou também com a produção de conteúdos, e ele olhou para mim e falou assim, Endre, as pessoas me chamam de Andre, de Endre, de Dri, de Nutri, ele falou assim, Endre, você tem potencial de ser LinkedIn Top Voice. E na época eu nem sabia o que era, né? Eu pensei, meu, o que é isso? Eu fui pesquisar, o que é LinkedIn Top Voice? E aí eu comecei a publicar os conteúdos com aquilo na cabeça, né? Meu, será que ele tá certo? Será que um dia eu serei LinkedIn Top Voice? E ano passado chegou essa surpresa, que é algo assim que fica em cima da minha mesa. Esse é o prêmio que chegou aqui em casa, com o meu nome. E assim, eu falo que é o meu orgulho. Estar na lista de LinkedIn Top Voice como a primeira nutricionista do Brasil, e principalmente representando o grupo das mulheres que estão em mais evidência nessa lista do ano passado, é uma honra tremenda, assim, eu recebi muitos comentários em relação a isso, e realmente eu incentivo muito, não só profissionais da saúde a se posicionarem nas redes sociais, como também as mulheres, que muitas vezes têm medo, têm receio de sofrer algum tipo de preconceito, que realmente elas se expõem, que elas entrem nesse universo, e assim, não só fortalecer a sua marca pessoal, mas contribuir com todas as pessoas que estão ali, que vão conferir o conteúdo, né? E, então, eu tenho uma aparência jovem e eu tenho muitas histórias para contar. Sou uma pessoa assim que gosto muito de falar, então se deixar a gente fica aqui o dia inteiro conversando. Mas é muito gratificante estar aqui nesse bate-papo, compartilhando com vocês essas experiências. Eu adorei conhecer mais sobre a história da Carolina. Realmente, nesse meio que ela citou, é muito comum essa frequência de homens. É difícil ver mulheres, assim como eu tenho casos próximos de amigas que, por exemplo, a arquitetura, na engenharia. Eu tenho uma amiga engenheira que ela é altamente capacitada, muito bem renomada, assim, mas muitas pessoas trabalham com ela, em cargos inferiores, inclusive, tem preconceito de, assim, não, deixa que eu faço, sabe? Às vezes, comentários, como vocês tinham citado antes ali, são coisas desnecessárias que causam aqueles atritos, né, no meio de trabalho. Então, isso é algo que a gente precisa cada vez mais vir reforçando da importância que a mulher precisa, sim, se posicionar e não pode aceitar certos comentários que são, eu posso dizer, são, assim, ameaças disfarçadas de elogios.
Então, eu, por exemplo, quando fui eleita LinkedIn Top Voice, muitas pessoas me elogiaram, mas muitas fizeram comentários do tipo, porque é mulher, porque é bonita, porque, enfim, assim, comentários querendo desmerecer meu posicionamento, todo o meu trabalho, toda a minha dedicação com a produção de conteúdos, porque é mulher, é favorecida, porque é mulher bonita, porque isso aqui. Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender a filtrar também, mas nem sempre pode aceitar, tipo, assim, é assim e pronto, não pode ser. As pessoas precisam entender que eu preciso respeitar o próximo, eu preciso ver o próximo da mesma forma que eu me vejo, né? Então, se colocar em uma posição de igualdade. Então, agora eu visto uma blusa cinza, eu estou em um ambiente bem neutro, eu gosto de cores neutras, estou aqui no meu home office, que eu adaptei para poder fazer os atendimentos online, não só no consultório. Boa parte dos atendimentos que eu fazia de forma presencial passaram a ser online no início da pandemia, então eu dei uma arrumada aqui no meu escritório. E lá atrás tem o meu cacto. Eu adoro plantas, então, assim, sou apaixonada pela natureza mesmo. E quero encher de plantas aqui, mas eu gosto de planta natural. Então, acho que fica muito bonito no ambiente. E uso óculos, o óculos faz parte da minha marca também, eu gosto muito dele. E eu acho que é isso, a gente vai conversando aí no decorrer do nosso bate-papo. Que bom que você gosta de conversar, Adriele, porque é para isso mesmo que a gente está aqui, para ter uma conversa muito informal. Adorei te ouvir, muito interessante a sua trajetória. Gostei de várias coisas que você falou, e quando você fala de resiliência, né, de resistir mesmo contra a adversidade, eu acho que você, mais do que resiliência, eu tenho falado isso para as pessoas também, porque resiliência é só a gente conseguir se manter onde está, apesar, né, é um material que você força e ele volta para o mesmo estado anterior, né? A resiliência é uma qualidade da matéria. Talvez a Carolina até saiba explicar isso melhor para a gente. Mas eu acho que o que você fez foi mais do que resiliência. Eu acho que tem a ver com superação. Que não é me manter onde eu estou, mas ir além. Perfeito. Do que eu já sabia, né? Então, eu tenho visto nessa pandemia a palavra resiliência sendo muito usada, mas eu acho que a resiliência não é o ideal para o que você está trazendo e para tantas histórias que eu tenho ouvido. Nós estamos aprendendo a nos superar, porque a gente consegue ir além, a gente faz mais e melhor. Então, antes de mais nada, parabéns a você por ter conquistado esse espaço tão especial de ser Top Voice. Hoje, realmente, o LinkedIn é uma rede de negócios, né, voltada para negócios, e você conseguir esse lugar é uma conquista muito importante, ao mesmo tempo que eu gostei de ouvir você dizer o quanto você contou com a ajuda do seu pai, dos seus irmãos, de um mentor, então como o masculino pode ser um aliado nesse processo, né? A gente não está falando de homens ou mulheres. Eu gosto muito da abordagem do feminino, quando a gente consegue colocar um E nessa equação. Homens e mulheres. Como é que eu consigo receber apoio? Como é que eu peço ajuda? E como é que juntos a gente consegue produzir mais e melhor? Eu acho que isso que é o bonito desse processo, é a gente conseguir ir adiante sem deixar ninguém para trás. Né? As mulheres foram deixadas para trás por muito tempo e ainda são. Né? Mas seguir adiante, eu acho que é muito legal a proposta de seguirmos juntos. Queria fazer uma pergunta para você, porque eu, no meu trabalho, eu uso uma analogia com a sua área, e depois, se você me permitir, eu vou me tornar sua seguidora lá no LinkedIn, vou fazer com você para a gente trocar outras ideias, mas uma das formas que eu consigo trabalhar a comunicação para as pessoas entenderem, primeiro que eu entendo comunicação como sinônimo de comportamento. Então, comunicação não é só o que a gente diz ou o que a gente escreve, como muita gente pensa. Tudo comunica. Um silêncio pode falar muito mais do que um discurso. Né? A gente sabe que às vezes a pessoa fica quieta e está dizendo muita coisa. A expressão. A expressão. A forma como a gente se veste, a qualidade de presença. Então, imaginando que comunicação é tudo isso,
Eu uso uma analogia aqui que eu digo que a comunicação é o alimento das relações. E que todo gesto, toda atitude, toda palavra ou todo silêncio ou alimenta, ou nutre, ou intoxica as relações. O tempo todo, e as pessoas entendem isso com mais facilidade. Quer dizer, isso que eu vou falar, nutre ou intoxica? Isso que eu estou escrevendo aqui, nutre ou intoxica? Né? Você consegue fazer uma analogia que você queria que você enriquecesse? Isso que eu estou usando para convivência tem mesmo a ver com nutrição? Sem dúvidas, total relação. Eu sempre falo que ali no LinkedIn, por exemplo, as pessoas separavam muito negócio, saúde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, antes, né? Antes de eu chegar ali com os meus conteúdos. E hoje eu sempre falo que tem total relação, porque se você não tem equilíbrio na sua saúde mental, saúde física, no trabalho, se você pende a balança para algum lugar, tem algum extremo, isso sai do equilíbrio, vai dar algum problema em algum momento. Então, uma pessoa que é muito viciada em trabalho, que fala, né, workaholic, essa pessoa, em algum momento, ela vai ter algum problema. Ela vai precisar parar de trabalhar por causa desse excesso. Então, não é incomum ver casos de pessoas com síndrome de burnout. Então, assim, esgotamento profissional. Porque não cuida da saúde, não cuida da saúde mental, cada vez mais em busca da produtividade. Então, a gente precisa ter equilíbrio em tudo. E da mesma forma que você precisa se comunicar de forma adequada, você precisa cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde. Muito interessante você falar sobre essa questão da comunicação, porque hoje eu sou mestranda em um curso de pós-graduação na Universidade de Tuiuti do Paraná, que se chama Distúrbios da Comunicação. Ele é um curso voltado para fonoaudiólogos, mas eu consegui ver total relação com a minha área, porque eu falo muito de nutrição cognitivo-comportamental. Então, eu tenho hoje especialização em técnicas de coaching e nutrição. Eu uso muito essa abordagem nos meus atendimentos e também no modo online. Então, é uma questão de comunicação. Por exemplo, na minha área, as pessoas às vezes perguntam assim, Nutri, pode comer tal coisa? Pode incluir tal coisa? Eu nunca falo pode ou não pode, ou exclua isso. Porque a gente não pode querer ser muito extremo, para nenhum lado isso é saudável. Então, eu falar que a pessoa não pode, aquilo vai causar um martelinho na cabeça dela, nossa, eu preciso fazer isso. Exclua isso, a pessoa só vai pensar em fazer aquilo. Desde a infância a gente tem esse tipo de atitude. Então, é muito importante que tenha o equilíbrio. Você pode, desde que seja com equilíbrio. Faça dessa forma. Mas você pode, de vez em quando, fugir um pouco do que está planejado, que isso não vai tirar os seus resultados. Eu sempre busco trazer essa abordagem e ela faz total diferença. Então, só peço para você repetir a pergunta, Vânia. Não sei se eu fugi muito do assunto, porque às vezes eu faço isso. Eu vou falando de uma coisa e outra e eu fujo completamente do assunto. Não, Andrelli, você tá na conversa mesmo, porque essa conversa com a gente mesmo é a primeira comunicação, é a comunicação essencial. Né? Posso ou não posso, faço ou não faço, faço quanto, faço isso agora ou não faço. Isso é a conversa que a gente tem com a gente mesmo. Então, é essa comunicação que eu considero a comunicação essencial. E você está dizendo que a sua forma de trabalhar, você como mulher nos negócios, está privilegiando o desenvolvimento do discernimento nos seus pacientes. É assim que eu estou entendendo. Você não quer ser a pessoa que controla o outro, mas me parece que você quer que as pessoas desenvolvam um autocomando, que é muito diferente. É como é que eu faço as minhas próprias escolhas. Eu entendi bem? Me parece que foi isso que você trouxe. É exatamente isso. A minha comunicação, independente se seja no modo presencial, se seja no modo online, se seja diretamente para o meu cliente, seja para as pessoas que estão à minha volta, para quem eu comunico na internet. No meu curso, por exemplo, eu tenho um curso online chamado Emagrecimento Definitivo. A abordagem é a mesma, é equilíbrio. Equilíbrio é a chave do sucesso. A minha proposta como nutricionista, eu sempre falo isso, não é fazer com que a pessoa fique dependente de nutricionista para o resto da vida, que a pessoa sempre precisa ser acompanhada. É que ela crie autonomia alimentar, que ela entenda como fazer as melhores escolhas e que ela não vai ficar a vida inteira se restringindo de um alimento. Por isso que ela não precisa excluir, ela não é obrigada a comer tal alimento, ela não é obrigada a ter tal hábito.
ela sabe o que é melhor para ela e ela sabe a quantidade, como fazer isso. Então, ela vai ter autonomia para fazer isso ao longo do processo, influenciar outras pessoas, isso que eu acho magnífico. Então, por exemplo, até ali no meu Instagram, eu compartilho bastante lives, né? Agora eu quero voltar a fazer toda semana, e uma das lives que eu fiz, eu gravei com o Rodrigo Casado, ele é CEO da Messer Gases no Brasil, ele emagreceu 35 quilos, e ele envolveu a empresa inteira, então, assim, ele trouxe todos os colaboradores para seguir com esse projeto saudável dele, fitness, e as pessoas, assim, se tornaram mais saudáveis, ao mesmo tempo se tornaram mais felizes, mais produtivas, e isso resultou em aumento de lucro na empresa. Então, foi, assim, uma corrente do bem, uma corrente de influência positiva fantástica. Então, é sobre isso que eu falo. A gente precisa entender que cada um de nós pode fazer a diferença no meio que está. Seja para milhares de pessoas, seja no nosso pequeno mundo, que eu falo que são as pessoas que estão ao nosso redor. Então, uma mulher, um homem, tem o mesmo potencial de ser essa influência positiva e ajudar a outras vidas. Então você comentou ali sobre o meu pai, o meu irmão, o meu mentor. São homens, eles estão no mesmo meio. Eu tenho vários clientes, por exemplo, Personal Diet. Personal Diet é um serviço diferenciado que eu faço, que eu vou até a casa do cliente, eu vou até a residência, e a gente faz todo o acompanhamento com toda a família. Nesse contexto, eu já tive bastante receio, eu confesso, já tive bastante receio de chegar, de talvez ficar, assim, sem graça por estar na frente da esposa e do esposo, né, entrar, assim, na intimidade da casa deles, mas eu nunca tive problema com isso, assim, eu sempre fui muito bem recebida, muito bem, assim, fico até surpresa, e como a Carolina tinha estado antes, isso não é algo que deveria impressionar, isso deveria ser normal. A gente deveria se sentir sempre muito bem-vinda, assim como homens não têm essa dificuldade. Assim como eu, quando no final do dia, por exemplo, não queria ficar com receio de sair na rua, de ficar com a roupa que eu quero. Muitas vezes a gente tem um pouco de receio justamente por acontecimentos do passado. E isso é algo que precisa ser quebrado agora, e com esse posicionamento de mulheres fortes como nós, que podemos criar essa corrente positiva com outras mulheres, e não só com mulheres, mas com homens também, porque nós somos uma sociedade, homens e mulheres. Não existe essa divisão de grupos, né? Não existe essa coisa de, aqui é mulher, aqui é o espaço do homem, se coloque no seu lugar. Não existe. Então, a gente precisa cada vez mais quebrar esses mitos, né? E se posicionar de uma forma adequada para mostrar para a sociedade que não existem essas diferenças. Estou entendendo porque você foi eleita Top Voice, hein, Adriane? Está na cara aqui que você influencia muito. Então, pensando em influência, Carolina, diz para mim, o que você ouviu no depoimento da Andriele que influencia você, e como é que você conecta o que ela trouxe com a sua própria experiência? Como é que você aprende com o que a Andriele está trazendo? Bom, em primeiro lugar, parabéns, Andriele, pelo seu trabalho. Vou te seguir no LinkedIn. Eu acho, realmente, apenas para comentar, acho que o LinkedIn é fundamental, é uma ferramenta fundamental para a área de negócios. Gosto muito de usar também, e eu fico muito feliz e fico surpresa mesmo de ver essa área da saúde no LinkedIn, esse tipo de aconselhamento e comunicação, porque realmente não é normal. Óbvio que eu tenho um grupo no LinkedIn que é mais relacionado à minha profissão, então a gente cria, são bolhas, vamos dizer assim, então eu vejo mais matérias e artigos relacionados à área que eu atuo, mas realmente ter uma top voice, como a Adriele, uma mulher comunicando tão bem essa área de nutrição, essa área de saúde, a gente sente um orgulho e fico muito feliz por isso. Alguns pontos do discurso da Adriele que eu gostei muito foi essa questão do apoio de pais, irmãos, e eu gostaria aqui de citar também o suporte e como eu divido e trabalho com o auxílio do meu marido, ainda mais a gente agora numa pandemia, com um bebê pequeno, de 1 ano e 4 meses, sem a gente estar num sistema de afastamento e distanciamento social, porque ele fica com nossos pais também, então para garantir para a segurança a gente não tem
não vai em creche, não tem uma profissional que possa nos ajudar a cuidar do bebê. E é interessante isso porque os dois dividem todas as tarefas de casa, de cuidado com o bebê, e ao mesmo tempo para que os dois consigam trabalhar e atingir os resultados que precisem no seu trabalho. Eu não sei se vocês já chegaram a ler, ouviram, mas com a pandemia agora e com a questão de lockdown, distanciamento social, óbvio que a questão econômica também influencia muito, mas houve um grande desemprego, mas a maioria dos desempregados são mulheres. E eu também acho que isso está relacionado à questão de que a mulher precisa também vai ficar mais em casa e cuidando mais de filhos e cuidando da casa. Então, eu acho que essa questão de dividir todas as atividades, e tem muito converso muito com amigas minhas que falam, você não tem que pedir ajuda, ou você não tem que pedir apoio ao seu marido ou ao seu cônjuge, porque não é você que é responsável e você precisa do suporte dele para desenvolver ou fazer aquela tarefa. Vocês têm que dividir, é uma coisa que os dois são responsáveis, os dois têm que realizar juntos. Então, eu acho que isso agora, como mulher, como na pandemia, e uma coisa que foi que a Adriele comentou, de ter todo esse apoio, esse auxílio da família, eu acho que é fundamental, e eu gostei muito do que ela comentou, desse ponto que ela citou, e eu acho que faz sentido para mim também. E a questão de que como a gente busca o equilíbrio, então a gente busca um equilíbrio, e agora falando como bióloga também, se a gente for olhar numa célula nossa, numa única célula, todas as reações enzimáticas vão ser pela busca do equilíbrio. Então a gente busca um equilíbrio na alimentação, a gente busca um equilíbrio na comunicação, a gente tem que buscar um equilíbrio na nossa sociedade. Então, um equilíbrio uma sustentabilidade, né? Trabalho com sustentabilidade. O que é ser sustentável? Ser sustentável é conseguir manter aquela função ao longo do tempo. E como você mantém uma função ao longo do tempo? Com equilíbrio. Se você não tiver um equilíbrio, ela vai desestabilizar, ou ela vai para um caminho ou por outro. Então, é difícil manter essa sustentabilidade. Então, eu acho que esse equilíbrio que a Adriele mostra para uma questão nutricional, uma questão de qualidade de vida, que a Vânia mostra numa questão de comunicação, como eu comunico, como mostro bem esse equilíbrio nas nossas comunicações, como eu passo a mensagem que eu quero passar, e como eu equilibro nossas questões biológicas. Eu acho que isso é muito importante quando a gente traz para o ponto de o equilíbrio na sociedade entre homens e mulheres. Outro ponto que a Adriele comentou que eu gostaria de ressaltar também, como ela ficou receosa, como chegava em alguns locais de atendimento a domicílio. No começo, quando eu chegava nessas reuniões também, com a maioria homens, eu já cheguei a escutar alguns conselhos de alguns colegas. Carol, quando você chegar, então você tenta não sorrir muito, aperte a mão bem forte, bem firme, para você mostrar mostrar respeito, liderança. Só que eu não sou assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de chegar sorrindo, chegar cumprimentando as pessoas, chegar às vezes dando um beijo no rosto, que é uma cultura que a gente tem aqui no Brasil. Então, isso às vezes realmente ainda hoje é interpretado muito mal. Então, assim, como a Adriana falou, no final do dia eu quero saber que eu posso sair na rua com shorts, eu quero sair na rua com qualquer roupa que for e eu ser respeitada. Quando eu chegar e sorrir para uma pessoa numa reunião, ou apertar a mão de uma pessoa um pouco mais fraca numa reunião, eu também quero ser respeitada. Então, acho que são esses pontos que eu gostei do que a Adriana comentou e fazem sentido também na minha vida. Muito legal, eu acho que vocês estão trazendo, por exemplo, fico muito feliz de ver que eu estou aqui com uma mulher interessante trabalhando num negócio que é um negócio para o futuro. Falar em sustentabilidade é não pensar num modelo convencional de fazer negócios em que a gente tem uma visão antropocênica, né? O homem no centro do mundo, explorando todos os recursos em benefício próprio, né? O ser humano, quando eu digo homem, aí nesse caso o ser humano, no centro da vida.
Eu acho que hoje a gente está sendo convidado definitivamente para abandonar esse lugar, porque nós não nos mostramos competentes para cuidar, para ser o cuidador desse planeta, né? Nós somos muito jovens, na verdade, na história, na biohistória, né, do planeta, nós somos muito jovens, e nesse momento eu acho que o que a gente está precisando é realmente trazer essa visão, porque para mim sustentabilidade, Carolina, é o que você disse, é pensar na sobrevivência, né, na permanência de um sistema que funcione com equilíbrio, e isso tem a ver com corresponsabilidade. Eu gosto cada vez mais dessa palavra. Né? Nós somos corresponsáveis em todos os processos. Houve um momento em que os homens eram responsáveis por tomar as decisões. Eles decidiam o que fazer, como fazer, pode ou não pode, estava na mão de um grupo. Isso não em todas as culturas, obviamente, mas em algumas culturas o homem assumiu esse papel do tomador de decisão, do papel de liderança. E aí a gente tinha essa cultura vertical do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Hoje a gente caminha para uma sociedade mais horizontal, e isso quer dizer corresponsabilidade. Eu tenho a minha parte e os outros têm também as suas partes. E foi o que eu ouvi um pouco no que você falou, Andriele, no sentido de que você não traz para você, né, a cura ou o tratamento do cliente, como se você fosse ser a solução para um problema. Eu acho que você está trazendo aí uma visão de corresponsabilidade. Eu faço a minha parte e o meu cliente ou o meu paciente, eu não sei como o nutricionista chama essa relação, se é paciente, se é cliente, mas o outro tem a parte dele, né? É preciso que ele ocupe esse espaço também. É assim mesmo? É isso mesmo, perfeito. É o que eu sempre falo no consultório. Não adianta a pessoa me buscar esperando um milagre. Então, assim, eu falo 50-50. 50% é do nutricionista, de fazer estratégia, de mostrar, de ajudar, mas se a pessoa não coloca em prática, isso não vai adiantar. É a mesma coisa palestra motivacional. Muitas pessoas vão em palestra motivacional, de coaching, sai de lá assim, levantando a mão, agora vai. Depois, a pessoa não coloca nada em prática. E assim, do que adiantou aquilo? Foi tudo em vão. Então, assim, eu gosto muito, muito de uma obra do Paulo Vieira, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Também gosto daquele livro O Poder do Hábito. São livros que falam da importância de você assumir a responsabilidade da sua vida e não ficar se vitimizando. Então, você assumir o que você precisa fazer, assumir que é só você que vai fazer e que o outro não tem culpa de você não conseguir isso ou aquilo. Então, a mesma coisa agora trazendo para esse bate-papo sobre as mulheres. Não é culpa apenas do homem que tem uma fala que é preconceituosa, que age de um jeito que é maldoso. Muitas vezes as mulheres também, elas deixam, sabe? Então, assim, eu vou deixar porque é meu marido, eu vou deixar porque é meu namorado, eu vou deixar porque eu não quero causar problema. Não, a mulher precisa muitas vezes se posicionar e não pode ter medo por achar que é o sexo frágil. Essa palavra, sexo frágil, eu acho o absurdo do sexo. Porque ainda se usa muito, eu ainda escuto muito. E essa fala é totalmente preconceituosa. Então, o que eu vejo na atualidade, muitas pessoas vêm com um papo, com uma palestra sobre igualdade de gênero, igualdade de sociedade, enfim, mas as mesmas pessoas têm uma atitude muito hipócrita. Muitas vezes, assim, no dia a dia, elas agem de uma forma totalmente preconceituosa, mas na frente do público, elas estão falando exatamente o contrário do que elas fazem na prática. Então, isso é algo que a gente também precisa entender, que não adianta só falar, a gente precisa também agir, a gente precisa entender que nós, como pessoas, a sociedade, nós temos uma responsabilidade, e que, independente do que nós façamos, isso vai gerar uma consequência, seja boa, seja ruim. Então, a todo momento a gente faz decisões, né? Então, se eu decido não fazer nada, estou decidindo ficar aqui, neutro. Ou se eu acordo e eu decido desligar o alarme e voltar a dormir, isso também foi uma decisão, isso também vai causar assim, é um efeito dominó, né? Muitas vezes a pessoa vai fazendo vários atos errados e aí chega um momento e ela fala, eu não entendo por que eu não consigo alcançar nenhum patamar mais alto.
mas ela não se mexeu no passado, ela não buscou fazer nada. Então, eu sempre lembro da lei de Newton, né? Os corpos em movimento tendem a se manter em movimento, assim como os corpos em repouso tendem a se manter em repouso, muitas vezes regridem. Então, é exatamente o que você falou, Vânia. Cada pessoa precisa assumir a sua responsabilidade, a autorresponsabilidade tem esse poder, e nós podemos, sim, influenciar outras pessoas dessa forma, agindo com responsabilidade. Andriele, você falou aqui antes da gente começar que você teria que sair às 6 em ponto, é isso? Isso, infelizmente eu tenho um compromisso, eu não posso adiar. Mas eu adorei estar aqui com vocês, adorei o bate-papo. Que pena, porque eu também estou gostando muito. Eu posso dizer que a tua presença aqui foi muito nutritiva. Literalmente. Que trouxe insights e ainda vai trazer, porque esse é o milagre da tecnologia, a gente está aqui hoje, mas essa nossa conversa vai ficar, né, ainda vai reverberar. Então, eu quero aproveitar, agradecer imensamente a sua presença, eu vou te seguir lá, vou te mandar mensagem. Gostei muito, muito, muito da sua abordagem, porque é uma abordagem integral, né, uma abordagem de interdependência, uma abordagem de consciência, que são coisas que eu realmente acredito. Então, eu queria deixar a palavra para você nesses 2 minutinhos que você tem. Enquanto isso, eu vou me levantar para acender a luz, que está ficando escura aqui, mas eu estou te ouvindo. E volto para continuar minha conversa com a Carolina na sequência. Então, tá bom. Primeiro, quero agradecer o convite. Passou muito rápido. Essas lives, elas passam muito, muito rápido. E eu quero convidar todos que estão aqui assistindo, que me sigam nas redes sociais. Então, LinkedIn, todos os dias eu faço publicações. Eu continuo com o meu compromisso. Eu falo que, agora falando sobre autorresponsabilidade, né? Eu criei a responsabilidade de me tornar uma produtora de conteúdo de qualidade. Então, não é porque eu recebi um título, já tá bom assim, vou parar. Não, eu realmente me comprometi a publicar todos os dias. Então, todo dia tem conteúdo de qualidade. Toda quinta-feira eu faço um artigo. Então, eu já publiquei 55 artigos no LinkedIn. Toda semana tem artigo novo. No Instagram também eu estou trazendo um pouco mais de conteúdos. No YouTube vocês encontram entrevistas, palestras, receitas, tudo sobre nutrição e saúde. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais com o meu nome. E assim, é esse nome aqui mesmo, com 2 Ys, ANDRYLY. E essa é outra questão agora, falando sobre posicionamento de marca. Eu tinha muita vergonha, não gostava do meu nome, porque 2 Y é demais, né, gente? Mas aí eu comecei a pensar, não, mas é melhor ainda, melhor que eu sou única. Além de ser mulher, nutricionista, me posicionando, eu sou a única nutricionista com 2 Y no nome. Então eu vou falar para todo mundo, pode me chamar de Andriele. Então todas as minhas redes sociais são assim, com o meu nome mesmo. No Instagram é andriele.nutricionista. Ali no LinkedIn é o meu nome, Andriele Pedroso. No YouTube, Andriele Pedroso Nutricionista. E eu também tenho meu podcast. Então, ali no Spotify, no Deezer, no iTunes, em várias plataformas de áudio, Deezer, vocês encontram o meu podcast, Andriele Pedroso Podcast. E todos serão bem-vindos. Muito obrigada a todos que estão aqui acompanhando. Chamem seus amigos para não perder esse bate-papo, que com certeza vai estar maravilhoso. Depois eu vou assistir o bate-papo de vocês. Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada, Carolina. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Andriele. Bom fim de semana. Obrigada, Andriele. Um grande beijo. Um beijo. Prazer em conhecer. Como é que eu ligo? Estou conseguindo uma iluminação extra aqui. Minha sobrinha veio me trazer. Olha, trabalho colaborativo. Mas eu estou te vendo muito bem ainda. Olha aí, vai melhorar. Melhorou. Obrigada, Mari. Obrigada. Colaboração. Carolina, vamos ficar nós duas aqui nesse bate-papo, porque as gravações, até avisando aqui a audiência, vocês vão assistir depois, porque não é possível incluir aqui, infelizmente, o áudio das palestrantes que deveriam estar aqui, não puderam comparecer, mas na gravação, na edição, vocês vão poder assistir sem problema. Carolina, queria começar com você aqui, continuar com uma pergunta que eu acho que é muito importante nesse momento. A gente tem ouvido falar, eu não sei se a audiência conhece, falar muito em ESG, né, um movimento que traz para dentro das organizações, para os conselhos de administração, para a gestão, de fato, a ideia da sustentabilidade. Sustentabilidade antes era uma conversa de abraçadores de árvores, não era, Carolina? Exatamente. De abraçar árvore. Eu adoro abraçar uma árvore, mas também sou uma mulher de negócios e
Entendo que as organizações tenham foco nos seus negócios, no lucro, na visão de curto prazo, mas que isso não é mais suficiente. Você pode falar um pouquinho para a gente do que você tem visto de transformação no mercado desde que você começou? Qual era o espaço que a sua causa tinha nos negócios e como isso está hoje? Como é que isso está reverberando hoje? Lógico. E é exatamente isso que você comentou, Vânia. Antes, sustentabilidade era, acho que um jargão, ainda é hoje, mas o que mais a gente encontra é um monte de relatório de várias empresas, relatório de sustentabilidade, como se eu não sei o quanto de número de pessoas leem esses relatórios, mas era algo para mostrar que eu sigo, eu tenho algumas iniciativas sustentáveis, eu tento desenvolver um negócio em harmonia com a natureza, com igualdade de gênero. O que a gente vê é sempre isso, mas o quão real realmente é? Uma coisa é você fazer o seu próprio relatório de sustentabilidade, isso eu acho que é outra parte importante, e outra coisa é você ter um terceiro avaliando se seu negócio é realmente sustentável. E o que eu trabalho hoje são desenvolvimento de normas que certificam sustentabilidade. E o que a gente vê são movimentos cada vez maiores nesse sentido. Alguns voluntários para essa certificação de sustentabilidade, o que eu acho fantástico, e outros que são, na verdade, mandatos, são regulamentações, mandatos que obrigam que você se certifique e mostre a sustentabilidade do seu negócio. Não acho ruim, mas se fossem todos voluntários seria muito melhor. Mas o que a gente estava conversando é que, como eu já falei anteriormente, a gente precisa que o negócio seja sustentável. O que é a sustentabilidade? Eu preciso manter aquela função ao longo do tempo e manter em equilíbrio. Então, eu vou dizer a minha experiência, principalmente com a área de cultivo de biomassa, produção de biocombustíveis. O que a gente vê hoje é uma dualidade, uma discussão muito grande, por exemplo, na questão de realmente eu posso cultivar uma biomassa para a produção de biocombustíveis? E qual que e eu até vi que o Bomer escreveu aqui no chat para a gente, qual é a questão da segurança alimentar em relação a isso? Ou a questão do desmatamento? Como que eu trabalho com isso, eu cultivo biomassa, considerando que a biomassa eu vou produzir um biocombustível que vai ter uma pegada de carbono e vai ser mais sustentável do que um combustível fóssil. O combustível fóssil que eu digo aqui é uma gasolina, um diesel, quando comparo, por exemplo, com o etanol, que ele emite menos carbono, então ele ajuda a mitigar as mudanças climáticas. A sustentabilidade, uma certificação de sustentabilidade está nesse ponto. Não é sim ou não. É a mesma coisa que acho que a Adriana estava comentando anteriormente. Eu não posso nunca dizer se é sim ou não. Se eu fizer com equilíbrio, e se eu fizer considerando, eu posso produzir, hoje no Brasil, por exemplo, temos diversas terras que são terras degradadas já, degradadas por pastagem, por culturas antigas. Eu posso produzir biomassa ali. Produzindo biomassa ali, que não são terras ocupadas por alimento, ou que não vão ser degradadas e desmatadas, eu vou conseguir produzir meu biocombustível. Então, de novo, a gente busca um negócio sustentável, busca um equilíbrio e o que você disse, Vânia, eu acho que você falou sobre o antropoceno, eu gosto de usar a palavra agora bioceno. Eu acho que se a gente fizesse uma mudança por um bioceno, onde a gente tem a vida e a natureza no centro dos negócios, faria muito mais sentido. Então, eu acho que é mais ou menos esse ponto. Não, maravilhoso. Aqui, obrigada, Vomer, por colocar aí o link para o ESG, porque hoje, pelo menos na minha área, está tão na moda, mas muita gente pode não saber. E ESG
Environmental Social Governance. Quer dizer, é quando eu tenho no meu negócio não só um foco no lucro de curto prazo, o que é bom para mim, para minha empresa, mas eu também me torno responsável pelo meio ambiente e pelo impacto social que o meu trabalho traz, né? Então, antigamente, até muito pouco tempo, em alguns mercados isso ainda acontece, infelizmente, uma empresa é responsável, se sente responsável só porque acontece dentro dos muros dela, né? E muitas vezes nem mesmo isso, porque a gente está falando de saúde mental de funcionário, muitas vezes até internamente na empresa não há sustentabilidade no sentido mais amplo, não é uma operação que possa se manter ao longo do tempo, porque ela não é saudável, porque ela não está em equilíbrio. O que acontece é que, em função de todos esses impactos e de todo o risco que a gente tem agora, especialmente o risco das mudanças climáticas, que são muito fortes, hoje a sociedade passa a cobrar das empresas uma responsabilidade sobre o que elas provocam, né? Os impactos que o negócio gera na vida da gente, né? Quando eu produzo carro que só usa um combustível que produz muitos poluentes, eu estou gerando problemas de saúde na população que transcende o meu negócio. O professor Pavan Sukhdev, que é uma pessoa muito querida, um amigo, que tem um trabalho profundo em custo de externalidade, que é esse custo, é o custo que o outro paga, né, o custo que o outro paga pela decisão que alguém toma sem perguntar para ele. Né? Mas você está vendo essa preocupação realmente aumentar, Carolina? Você acha que os negócios, que esse caminho é irreversível? Porque às vezes eu converso com os clientes que dizem assim, isso aí é um modismo, deixa quieto que isso já passa. Como é que você vê? O que você vê como tendências de futuro para os negócios no Brasil e no mundo? Eu vejo esse caminho, sim, eu vejo essa tendência de busca da sustentabilidade, porque eu acho que se não houver essa busca, a gente vai ter problemas muito mais graves no futuro. Principalmente problemas, e eu vou abordar sobre aquilo que eu vejo, principalmente na parte ambiental, então, em relação a mudanças climáticas. Então, se a gente não desenvolver uma economia de baixo carbono, ou seja, que emite menos CO2 e que mitiga as mudanças climáticas, a gente vai ter muitos problemas de desertificações de regiões, a gente vai ter menor disponibilidade de terra para cultivo dos alimentos, que vai impactar na questão social, vai impactar na questão econômica. Então, a gente precisa, sim, migrar para essa questão, migrar para essa economia sustentável e de baixo carbono, que nós chamamos. E uma coisa que é interessante que eu queria trazer para você, Vânia, que você estava comentando sobre o ESG, e essa empresa que eu trabalho, essa organização, a Roundtable Sustainable Biomaterials, ela é baseada em 12 princípios de sustentabilidade, princípios e critérios de sustentabilidade, que estão alinhados com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Do Global Compact. Isso. E é interessante porque aborda os 3 eixos então, da sustentabilidade, ambiental, social e econômico. Então, dentro desses princípios, só para mostrar que eu acho que é interessante mostrar como você falou, olhar para as externalidades e as consequências que nossos negócios terão ao redor. Então, olha, eu estou trabalhando numa terra, eu tenho direito sobre essa terra, eu cumpro todas as questões legais do país para trabalhar nessa terra, como que as minhas emissões de gases de efeito estufa, que estão relacionados a mudanças climáticas, como é a minha questão de emissão em relação a poluentes, como eu trato a água, como eu trato o solo, como eu trato a natureza, eu estou desmatando alguma área, como eu olho para a questão de pequenas comunidades, pequenos produtores, eu estou incluindo esses pequenos produtores, pequenas comunidades no meu negócio, eu estou premiando esses pequenos produtores e pequenas comunidades, eu estou fazendo algum mal para eles. Como que eu desenvolvo regiões rurais ou regiões de baixo desenvolvimento social, desenvolvimento econômico? Como eu posso melhorar isso? Eu tenho igualdade social dentro do meu negócio? Não tenho discriminações de pequenos grupos dentro do meu negócio?
Eu tenho novas tecnologias que podem melhorar. Eu faço monitoramento disso ao longo do tempo ou eu faço apenas um desenvolvimento de um negócio, eu olho isso agora no começo do ano, perfeito, desenvolvi, mas eu nunca mais vou monitorar, então vai chegar daqui 3, 4 anos, eu não vou ter atingido isso. Então, eu acho que todos esses pontos são importantes. Eu vejo, sim, como eu falei, uma tendência a um crescimento dessa busca pela sustentabilidade e pela essa produção mais sustentável, algumas vezes voluntárias, outras porque existe um mandato, uma regulamentação que tem que ser seguida dentro de um país, e infelizmente isso é ruim, mas quando você mexe com questão econômica e com gerar lucro para uma empresa, muitas vezes você só consegue que ela busque essa sustentabilidade e se adequa a esse sistema se existe realmente um marco regulatório para isso. Porque seu produto vai ficar mais caro, o cliente vai ficar mais caro, para o consumidor vai ficar mais caro, então não tem por que ela gastar, alguém tem que pagar o preço final, mas sim, eu vejo e eu fico muito feliz por ver isso. E apenas para finalizar, como bióloga, o que é interessante quando a gente busca um sistema sustentável na área da biologia, por exemplo, e considerando a produção de um biocombustível, o que a gente tem que fazer é só imitar aquilo que já está na natureza. Hoje, o que a gente faz, a gente explora, por exemplo, petróleo, que é um carbono que está enterrado, transforma em gasolina e joga esse carbono para a atmosfera. A gente não tem um ciclo, a gente não recicla. Se a gente for olhar para a água, o carbono, todos esses compostos, eles reciclam naturalmente. Existe um ciclo do carbono, existe um ciclo da água na natureza. Quando a gente fala em utilizar biomassa ou lixo urbano para produzir um biocombustível, então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um carbono, transformo esse carbono, ele está ou no lixo ou na biomassa. A biomassa, por exemplo, uma cana-de-açúcar, eu estou transformando ele num biocombustível. Esse carbono, a hora que eu queimo o biocombustível, ele vai para a atmosfera. A planta, cana-de-açúcar, ela vai pegar novamente esse carbono que está na atmosfera para construir e para crescer novamente. E essa planta eu vou usar de novo para fazer o biocombustível. Então, eu consigo completar um ciclo. Eu estou imitando um processo que está na natureza. Então, isso já existe há milhões de anos. Então, a tendência que ele dê certo é muito maior. A biomimética, né? Que é isso, como é que eu olho para a natureza ao invés de ficar inventando? A gente montou uma roda que é maravilhosa, mas qual o saber, né? Todo esse saber, esse conhecimento que já existe no processo. Falando nisso, eu fico pensando, quando você coloca todas essas ideias, que para mim até eu já sou mais familiarizada, para outras pessoas talvez não seja, é incrível porque nós não fomos educados para esse momento de mundo, né? A educação formal não pensa assim, né? A gente não é preparado para esse mundo que recicla, que pensa de forma complexa, que entende que a gente gera e recebe impacto o tempo todo, porque a nossa escola está muito baseada numa visão linear de causa e efeito, né? A provoca B. B provoca C, mas na verdade A provoca B, C, D, e E provoca em A. Então, assim, essa visão complexa nós não fomos educados para ter. Mas eu, ouvindo o que você está dizendo e baseada na minha própria crença, eu acho que é um caminho mesmo sem volta, que a gente vai ter que passar a pensar dessa forma e nós vamos ter que desaprender algumas coisas que a gente achou que sabia, deixar para trás algumas certezas que a gente tinha e se abrir para novas perguntas, né? E para aprender novas coisas. Então, focando aqui, já que a gente está andando aí para o final da nossa conversa, e tentando deixar aqui uma esperança e mesmo uma visão de oportunidade para a nossa audiência. Como é que você imagina? Vale a pena hoje, quem está procurando uma carreira ou tentando se posicionar de uma nova forma no mercado,
podendo fazer um trabalho que contribua eticamente para a sociedade, você, que dicas ou que pistas você daria para essa jovem ou madura profissional que pode começar agora, e não exatamente na biologia, mas em várias áreas, se conectar com essa proposta de negócios mais sustentáveis? O que você poderia deixar aqui como dica, como caminho? Eu acho que a tendência no mercado de trabalho é que cresça muito posições de emprego nessa área. E eu acho que o Brasil é o país perfeito para liderar essa transição, porque a gente já tem um conhecimento gigantesco nessa área de biotecnologia e de bioeconomia. O Brasil hoje é um segundo principal, maior produtor de biocombustíveis no mundo. Então, a gente já tem uma tecnologia, um mercado muito bem estabelecido, e a gente tem condições tecnológicas, conhecimento tecnológico, a gente tem uma indústria bem estabelecida nessa área, e a gente tem muito a explorar. Então, eu acho que o Brasil é o local certo para essa liderança. Eu acho que o que falta no Brasil, e eu acho que são vários pontos em que pessoas que estão iniciando a carreira agora, tanto acadêmica quanto profissional, que podem investir aqui no Brasil hoje, a gente tem muita pesquisa muito boa sendo feita na universidade. A gente tem uma área industrial muito forte, só que muitas vezes no Brasil a gente não tem a ligação da área acadêmica com a área industrial. Então, a gente não consegue traduzir o que é o conhecimento em tecnologia. E a gente não consegue, muitas vezes, então, o Brasil hoje é o 10º produtor de ciência no mundo, em artigos científicos, só que ele ocupa a 60ª posição em patentes. Ou seja, isso significa que a gente não conecta o conhecimento que é produzido com a tecnologia que pode ir para a indústria. Então, eu acho que se eu fosse dar um conselho para alguém que pudesse trabalhar na área de sustentabilidade, na área de bioeconomia, eu acho que essa pessoa deve focar tanto na área acadêmica como na área industrial, e ser um facilitador e ser alguém que faça essa ponte e traga essa junção desses dois mundos. Eu tento fazer isso hoje, a gente vê que tem grande dificuldade, mas eu acho que isso é fundamental. A gente precisa de inovação. Acho que um exemplo, por exemplo, das vacinas agora, por exemplo, o Butantan desenvolvendo uma nova vacina. A gente precisa de ciência, precisa de inovação e precisa trazer isso para o mundo corporativo. E precisa, obviamente, da participação da mulher e do homem de forma igualitária na sociedade. Que gostoso te ouvir, Carolina, que para mim foi uma conversa muito inspiradora. Eu estou com você nessa causa, eu acredito profundamente nisso. O Volmer colocou aqui no chat os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda muito linda, criada em 2015 pela ONU. Então, a gente vai ver, a gente tem metas muito importantes a serem cumpridas. O objetivo 17, que é o objetivo que eu mais me conecto, porque eu não sou bióloga, eu sou da comunicação, é o objetivo das parcerias. Na verdade, ele é o último, porque ele é transversal. A gente já aprendeu que não faz nada sozinho, né? A gente já entendeu que só é possível inovar de forma colaborativa, e quando a gente tem uma comunicação e uma convivência que permita essa inovação, porque inovação não é o que eu sei, nunca é, né? Inovação também não é o que você sabe, né, Carolina? Inovação acontece quando numa relação de confiança eu deposito o melhor que eu tenho, meu saber, você deposita o que você sabe, e quando a gente mistura isso e olha, a gente descobre coisas que eu não sabia e você não sabia também. Então, esse objetivo da colaboração, né, da contribuição, desse olhar mais
coletivo, integrado, colaborativo, faz toda a diferença, toda a diferença. Você provavelmente conhece, Carolina, a Coalizão Clima, Florestas e Agricultura? Eu faço parte da coalizão, inclusive. Ah, você faz? Então como você parte da... Como a RSB. Quem é seu marido? Calil. 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 Então, eu sou fã da Coalizão, porque, sim, veja, eu acho que é um trabalho brilhante. Não é? Porque a coalizão, gente, para vocês saberem, é daquelas coisas que a gente dizia há muito pouco tempo atrás que seriam impossíveis de acontecer. Imagina o seguinte, ativistas ecológicos desses que vão contra as indústrias se juntarem à indústria, à agricultura e conseguir colocar todo mundo que era inimigo antes no mesmo espaço para buscar soluções. Né? Isso para mim, é uma grande inovação comportamental, é uma grande inovação nos negócios, porque a gente costuma associar a ideia de inovação a coisas, né? Uma máquina nova, um novo produto, mas eu acredito que o que a gente está precisando mais do que nunca é inovação comportamental, é conseguir fazer essas conexões que nos levem adiante. Isso tem a ver com comunicação, com consciência, com negócios, isso junta tudo. Faz sentido, Carolina? Então, você que participa da coalizão lá dentro, para a gente finalizar aqui, porque eu acho que é uma palavra, é uma experiência que nos traz esperança, que é uma possibilidade apreciativa para a vida, de que é possível fazer como a gente começou falando hoje, juntar posições e pessoas que pareciam opostas para olharem numa mesma direção, para construir o melhor para o bem comum. Como é que você vê essa experiência, Carolina? É possível fazer isso? Sim, eu acho que é um excelente exemplo. É um excelente exemplo, como você disse, são dois extremos, que nos extremos eu digo na questão de comunicação, porque se você olhar e se aproximar e ver, no final todo mundo quer uma produção sustentável e lucrativa, vamos dizer assim. Só que se a gente junta o conhecimento dos dois lados, a gente só consegue agregar e a gente só consegue resultados muito melhores. Não tem como um se opor ao outro, porque os dois, no final, só querem o bem do país, o bem da sociedade. Então, eu acho que o exemplo da coalizão é a melhor coisa, é um dos melhores exemplos. E eu acho que o mesmo deve ocorrer, como eu estava dizendo, com a universidade, com o meio acadêmico, com o meio industrial, com o governo. A gente tem que chegar a um consenso, precisa discutir, precisa escutar as ideias de todos, mas ter um plano de desenvolvimento para que a gente atinja aquele objetivo em comum. E eu acho que o objetivo em comum que todo mundo quer é uma sustentabilidade na área social, na área ambiental, na área econômica, um crescimento econômico, uma ótima qualidade de vida. Acho que todos buscam isso. E eu acho que esse trabalho em grupo é mais do que fundamental. Muito, muito obrigada, Carolina. Também vou te seguir, vou te encontrar aí de alguma forma. Eu também estou no LinkedIn, eu te procuro também, Vânia. Então, ótimo. Eu quero ir finalizando aqui essa nossa conversa. Eu estou muito feliz, agradeço muito a Escola Legal, agradeço muito o Volmer pelo convite, pela confiança de me deixar aqui fazendo a mediação desse convite. Adorei conhecer a Andriele, conhecer você, e estou muito feliz em terminar não só esse encontro, mas esse ciclo Mulheres 2021, com essa abordagem, que é a abordagem sistêmica, a abordagem sustentável, essa experiência e essa crença de que sim, é possível fazermos juntos para fazer melhor, que isso depende sim de uma escuta mais atenta, de uma abertura e de espaços como esses que a gente está tendo para compartilhar aqui, né, de poder trazer gente, de ouvir novas vozes. Então, muito obrigada a todos e que a gente, sim, se inspire, se mantenha inspirado nessa possibilidade de fazer junto, né, de um mundo em que a gente possa viver o que está dentro com o que está fora,
né, essa convivência produtiva entre homens e mulheres e de todos os gêneros ou não gêneros, de toda essa biodiversidade maravilhosa, de todas as formas de vida, que a gente possa, então, conspirar a favor. E eu tenho certeza absoluta que nós, mulheres, somos essenciais nesse processo. Então, vamos juntas, vamos juntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada, Romer, pelo evento. Estou muito feliz de ter participado, discutido com vocês e conhecido vocês. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Boa noite. Boa noite.